rapidamente tentar dividir esse vídeo em vários blocos, tentar fazer um por capítulo, continuar o livro do Friedman que eu tinha falado aqui, só que agora eu vou partir para o capítulo 10, que vai tratar sobre a distribuição de renda, né? Que, segundo ele, segundo todo mundo, é um elemento central no desenvolvimento dos sentimentos aqui coletivistas, né? No presente século, no século que ele escreveu o livro, né? E tem sido constituído, imputado o sentimento de que existe uma crença na igualdade de renda como um objetivo social, né? E o Estado tem que promover isso de qualquer forma, custe o que custar. E aí ele coloca duas perguntas, né, que, no meu entender, não vão ser respondidas de forma direta nesse capítulo, que devem ser feitas nessa variação do sentimento igualitário e dessas medidas igualitárias que o Estado tenta produzir de qualquer forma. A primeira seria ética, de um cunho ético, que seria: qual seria a justificativa para a intervenção do Estado na promoção da igualdade, né? E a segunda seria mais positiva e científica, que pergunta qual seria o resultado das medidas até então tomadas. Né? Isso ele vai explorar no final do capítulo em relação aos impostos de renda e os impostos de transmissão, de herança, né? Bom, começando falando um pouco sobre ética e distribuição, que o principal princípio ético que determinaria, que justificaria a distribuição de renda numa sociedade de mercado livre, aquele não está colocando numa sociedade que exista determinadas centralizações do poder econômico no governo, mas sem partir daquela premissa de liberdade econômica que gera liberdade política, que a distribuição de renda seria a cada um de acordo com aquilo que produz, né? Então, se você opta por sair se arriscando mais, trabalhando mais, né, você teria como resultado mais renda. Bota o Uber nisso, né? Acredito que seja um exemplo talvez mais visualizável disso, né? Só que coloca um Uber aí trabalhando, sei lá, 24 horas por dia, que nem um condenado, para tentar, mas é a opção dele, né? Aquela questão que sempre coloca, eu peguei o Uber porque seria o autônomo do século, né? Mas o Uber, iFood, enfim, você coloca aí, né? E ele poderia, aquela clássica dicotomia entre trocar horas de trabalho por horas de lazer, né? O Uber, né, ele pode trabalhar 24 horas por dia e ter 0 horas de lazer. E aí ele vai ter direito a ganhar mais. Só que ao mesmo tempo ele pode escolher trabalhar 10 horas e descansar 14, né? Enfim. E aí, quanto menos ele trabalha e mais tempo ele teria de lazer, menos ele deveria ganhar. Então, o princípio ético que regeria as sociedades de mercado livre seria justamente essa: cada um ganha o que trabalha. Mas, mesmo ele resgata que mesmo para esse pressuposto, deveria haver uma intervenção estatal, né, sobretudo no que tange aos direitos de propriedade e as questões de litígios judiciais, enfim, que esse Estado deveria garantir com que cada um recebesse a sua renda de acordo com o que trabalhasse, né? E a gente, por algum momento, já viu no livro, pelo menos não sei você, mas eu já vi, que a definição e o reforço constituem a sua definição e o reforço constituem uma das funções primárias do Estado, no caso dos direitos de propriedade. Então, sem que hajam direitos de propriedade bem definidos, bem resguardados, é impossível que exista alguma forma de liberdade econômica. E quem é responsável, né, como árbitro, grande árbitro, para definir se existe esses direitos é o próprio Estado. Mas a distribuição final de renda e da riqueza sobre a operação desse princípio pode vir a depender amplamente das regras de propriedade adotadas. E a gente pode perceber aqui que podem haver regras de regulação diferentes. Mas qual seria, então, a relação entre o princípio e o outro, esse princípio da propriedade, e outro que parece eticamente aceitável ou bem-vindo, que seria a igualdade de tratamento, a igualdade da distribuição de renda?
Então, uma questão que ele levanta que seria o pagamento de acordo com a produção, que pode ser necessário para a obtenção da verdadeira igualdade de tratamento. A gente vai entrar aqui em renda sobre o produto final e uma renda sobre uma participação no processo, né? E é lógico que é muito melhor você ter uma renda sobre o produto final, né? Porque isso impõe que as pessoas se estimulem para produzir mais, né? E não atribuir uma renda fixa ali, né? E que ele vai poder produzir menos ou mais e ele vai estar continuando a ganhar a mesma renda, né? Então tem essa questão do pagamento ser feito com obtenção no produto final para que haja uma igualdade de tratamento. E ele vai dar uma hipótese aqui, ele adora dar exemplo, que se a gente tomar indivíduos que possam considerar iguais de capacidades e recursos iniciais, a gente vai ver que alguns vão ter uma grande predileção por lazer, ou seja, vão preferir o lazer do que trabalho, ou vão preferir as mercadorias dos trabalhos do que o lazer, né? E aí a desigualdade e do retorno através do mercado seria necessário para alcançar as igualdades de retorno total, ou essas igualdades de tratamento. Então a gente tem que respeitar as predileções dos companheiros, né? Se a pessoa está ávida por trabalho, ele que ganhe mais. Não tem por que a gente tributar uma pessoa que ganha mais por trabalho, e a gente vai chegar lá, questão do imposto progressivo, né? Quanto mais renda a pessoa ganhar, mais ele deveria ser tributado, né? Mas foi uma opção, segundo o Friedman, foi uma opção dele, que ele trabalhou mais, então ele merecia ser mais recompensado, não tem por que haja essa limitação na propriedade dele, no direito dele, mas, enfim, isso que ele coloca, a questão de quem trabalha mais merece ganhar mais, e coloca aqui também essas preferências do homem preferir um emprego que deixe ele, que tenha uma rotina, que deixe ele um tempo de lazer livre, e o outro preferir um emprego com maior responsabilidade, aquele que não tem hora para chegar, não tem hora, que tem hora para chegar, que não tem hora para sair, aquela questão de bater meta, só ganhar um pouco mais, né? Se os dois ganhassem a mesma renda no final do mês, haveria tratamento igual? Não. Segundo Friedman, haveria um tratamento completamente desigual, né? Porque um escolheu assumir mais risco. De modo similar, um tratamento igualitário ele exige que o indivíduo receba o pagamento por um trabalho que seja mais desagradável, ou insalubre, ou menos atraente do que um trabalho mais agradável ou gratificante, né? E aí é uma desigualdade que ela é compensada pelas rendas desiguais, né? A questão da desigualdade na hora de você escolher um risco, escolher um trabalho que seja mais, que tenha mais, te dê mais liberdade em termos de horário, mais você consiga gastar mais tempo com outra coisa, você vai receber menos também, né? E essas diferenças de renda que vão, de certa forma, equalizar as características. Então, no jargão dos economistas, essas diferenças constituem diferenças reguladoras e necessárias para tornar as vantagens líquidas exatamente igual, né? Então, compensa no final das contas. Você tem desvantagens com o seu trabalho pior, você deve ter vantagens com a sua renda maior, né? E aí vai dar o exemplo da loteria, que considera um grupo de indivíduos nas mesmas condições, que concordam voluntariamente em participar de uma loteria com prêmios desiguais, e na hora que alguém ganha, simplesmente chega o Estado e deseja redistribuir a renda. Ora, a regra do jogo era outra. A regra do jogo é que os prêmios eram desiguais. A loteria era assim. Então, se você redistribuir renda após o fato, seria a mesma coisa que você negar a oportunidade da pessoa participar da loteria. Já que a pessoa ela estava com essa expectativa de ganhar certo valor. Não tem porquê de redistribuir esse valor, né? Então, se você coloca essa questão da redistribuição posterior, a pessoa não vai participar da loteria, porque sabe que se ganhar não vai levar, né? Então, é basicamente isso. E coloca também a questão das diferenças nas iniciais de condições, né? Que é uma parte da questão ética realmente difícil,
questão de herança, né, a questão de você ter uma habilidade maior, e aqui seria o contraponto efusivo aqui contra Rawls, né, que fala que algumas diferenças, como por exemplo quer as diferenças de condições iniciais, quer na capacidade humana ou quer da propriedade. Capacidade humana seria talento, no caso, ou quer da propriedade seria alguém que herdou uma fortuna, já tem um exemplo, né? Ele coloca isso como uma questão eticamente difícil, né? Mas ele coloca um exemplo do pai aqui, que tem 3 formas de tratar um filho. Ele pode ou dar uma certa quantidade de dinheiro para financiar o tratamento de um treinamento de um filho em alguma profissão, e aqui ele coloca, vou formar ele como contador. Pode estabelecer também um ramo de negócios para o filho, né, e aí coloca ele trabalhando lá, ou também pode fazer um fundo para que quando o pai morra, esse filho herde. Em qualquer um desses casos, o filho vai ter uma renda maior do que teria em outras circunstâncias. Mas seria, no primeiro caso, a renda dele que ele conseguiria oferir, de acordo com o treinamento lá que ele recebeu de contador, né, e ficou um contador fodão, ele seria de acordo com o talento dele, o aumento da sua capacidade. O segundo seria com uma vinda de lucros, que ele estaria assumindo uma propriedade lá que o pai dele comprou e estaria administrando lá. E o terceiro caso seria com base na riqueza herdada. Mas aí há alguma base sólida para fazer essa distinção nessas 3 categorias de renda em termos éticos? E a que parece, para o Friedman, não existe nenhuma razão para que exista um tratamento diferente entre essas 3 formas. Significa que um homem, se houvesse, significaria que um pai ele não teria o direito de dissipar a sua fortuna dando para os filhos, né? Porque ele não pode utilizar o pai, então, o que ele produziu em prol de alguma coisa. Segundo ele, mas o pai ele podia utilizar, por exemplo, para um treinamento de contador dele, por exemplo. Poderia utilizar para comprar uma propriedade e ele mesmo administrasse, né? Podia utilizar em vez dele colocar em um fundo, né, para dar para o filho, ele podia colocar um fundo para render dinheiro para ele. Enfim, isso seria tributado de forma diferente. Então, parece para o Friedman não é aceitável que isso seja tributado diferente. A questão independentemente da origem, seja no talento, seja na propriedade. A gente pegou esses 2 casos aqui dele herdar o dinheiro do fundo ou dele herdar herdar alguma empresa do pai e ganhar dinheiro por lucro, que seria a questão da propriedade, e a questão do talento, né, seria porque ele teve acesso a uma educação melhor. Ele vai dar exemplos também, outros exemplos de distribuição de renda. Ele cita os casos lá do Robinson Crusoe, de que 4 Robinson Crusoe foram parar em 4 ilhas diferentes, sendo que uma é fértil, outra próspera, e as outras 3 a terra não brota nada, é aquela aridez. Aí suponha que esses 3 Robinson Crusoe que se ferraram, tiveram azar, chegassem na ilha do Robinson Crusoe que se deu bem, que deu sorte. Será que o Robinson Crusoe teria que distribuir as suas terras com esses outros 3, o que se deu bem? E aí a pessoa fica aparentemente abalada, né? Ele dá um contra-exemplo, que é justamente você está passeando com 3 amigos na rua, vai no shopping e acha $20 no chão, né? Você teria que repartir esses $20 com seus outros 3 amigos? Então aí todo mundo vai falar, não, porra, tu não vai repartir, são $20, não são terras, né? Só que aí, qual é o critério? O critério é valor? Então qual é o valor? Então é basicamente isso. E ele coloca que tudo bem você ser generoso, mas assim, isso não seria errado você não querer compartilhar a sua propriedade. Então existem essas questões éticas que são abordadas, né? E alguns outros fatos de distribuição de renda é justamente um sistema capitalista que envolve o pagamento de acordo com o produto, né, que caracterizado por haver considerável desigualdade na renda e na riqueza. Mas ali no final das contas vai falar que o que realmente importa é o pagamento com base na questão produzida, né? Porque é a forma de equilibrar, é a forma de você recompensar quem trabalha mais e tratar quem que trabalha menos de uma forma diferente. Aproveitando que hoje seria o dia do trabalho, dia 1º de maio,
né? Aí a gente começa a verificar essas questões extremamente liberais na força produtiva, né? E uma questão que ele coloca que uma grande questão do capitalismo, a contribuição, não foi um acúmulo de propriedade. Isso também houve uma decorrência, mas foi a possibilidade de que homens e mulheres pudessem se desenvolver e tentar aperfeiçoar suas capacidades sem que houvesse um governo se intrometendo, né? E um outro fato é que o contrário de uma concepção popular é que o capitalismo leva a menos desigualdade que sistemas alternativos de organização. Aí eu não sei de onde ele tirou esses dados, mas ele fala isso, né, que o desenvolvimento do capitalismo ele diminui sensivelmente a extensão da desigualdade. E aí pode dar aqui 2 exemplos atuais, que seria as desigualdades globais, que elas vêm se diminuindo, sobretudo por causa da ascensão dos países emergentes, e também as desigualdades dentro de um mesmo país. A gente fica aquela questão, tudo bem, o capitalismo é desigual, tem um cara muito rico e um super rico, né? Mas aqui tá o menos rico, né, o mais pobre está ganhando 10 e o mais rico está ganhando 2.000, né? Agora pega a Venezuela, tá todo mundo aqui, pode ter não sei se está dando para ver aí, pode ter uma desigualdade menor, mas todo mundo está ganhando entre na faixa de 2 a 5, né? E pagos na moeda venezuelana, que é pior ainda, né? Então, verifica-se que apesar da desigualdade ser em números relativos menores, a gente percebe que existem grandes distorções em relação a que todo mundo ganha pouco, né? É melhor todo mundo ganhar pouco, né? Ou ter gente que ganha menos que o suficiente e dar-los a oportunidade de ganhar mais, né? Então, é uma questão que ele vai desenvolver essa questão sobre as desigualdades, mas não vou falar aqui porque tem que falar mais coisa sobre as medidas utilizadas pelo governo para alterar a distribuição de renda, que basicamente são os impostos sobre a herança e sobre a renda, né? A impressão é que esses impostos, para o Friedman, ele não tem dados, não comprova com dados, é achismo. E aí ele coloca que é um achismo compartilhado por grandes economistas, né? Mas a impressão dele é que tais impostos, né, eles tiveram um efeito pequeno, mas não desprezível, sobre a diminuição das diferenças entre a posição média de grupos de famílias classificadas por determinadas medidas, né, estatísticas de renda. Mas também introduzindo algumas desigualdades que ele considera ser arbitrárias, né, comparável em magnitude com as pessoas que pertencem às tais classes de renda. E aí não fica muito claro se o efeito final, em termos de objetivo da igualdade de tratamento ou igualdade de resultado, foi aumento ou a diminuição da igualdade, né? E aí ele coloca que o imposto de renda nada fez para diminuir a riqueza, né? Ele aponta críticas ferrenhas ao imposto de renda, que apenas reduz o consumo e apenas reduz o acréscimo da riqueza do indivíduo que tem que pagar o imposto de renda, né? A aplicação dos impostos fornece um incentivo para que a pessoa evite risco, já que se ele for ganhar numa faixa mais alta, ele vai ser tributado de uma forma mais alta. Então isso é uma forma de fazer com que a pessoa não assuma esses riscos, porque é mais caro ele correr riscos mais altos, né? Então é melhor você ficar lá nos seus empreendimentos estáveis, que não vão gerar muito retorno, mas que também não vão ser tributados de uma forma maior. E aí ele aponta 3 pontos sobre imposto de renda progressivo e admite que o imposto proporcional e uniforme seria melhor, né? E falou que seria mais adequado, né? Que pessoas e também provocaria que pessoas de mais alta renda pagariam também mais altos impostos, né? Mas ele fala que basicamente por 3 razões produziria uma arrecadação maior. Porque primeiro ia reduzir a renda declarada, né, chamada de evitação de impostos. As pessoas iriam declarar realmente o que ganhassem, né? Ele também vai falar que haveria menos incentivo para evitar declarar rendas, para não declarar rendas. Ele coloca a sonegação, e que essa sonegação, para mim, é bem parecido com essa evitação do imposto, né? E também eliminaria
os efeitos de que pessoas evitassem riscos, né? Falar assim, beleza, vou ser tributado X se eu ganhar mais, eu não vou ser tributado de 1,5x se eu ganhar mais, entendeu? Então, aquela questão de que o acréscimo do produto marginal, isso é um outro problema que ele levanta sobre as sociedades socialistas, né? Em questão de produção, do produto total, as pessoas não vão produzir tanto porque não vão ter incentivo para produzir um produto marginal, ou seja, se um capitalista, se um Uber realizar uma corrida a mais, ele ganha 10. Se ele realizar 2 corridas a mais, ele ganha 20. Enfim, sempre vai. Aqui a gente tem um produto marginal de 10. Agora, numa sociedade socialista, se ele correr mais uma vez, um aplicativo socialista aí, se ele correr mais uma vez, vai ganhar 0. Se ele fizer 2 corridas, vai ganhar 0 também. 3 corridas, vai ganhar 0. Ele vai ganhar aquela quantia ali, vai ter tudo no final igual. E aí não tem esse incentivo para produzir mais. Mas não sei se porque eu entrei nessa questão de produto agora, eu estava falando de imposto de renda, então basicamente sobre esses 3 motivos. Ia diminuir também a questão dos planejamentos, as pessoas não segundo ele, iriam contratar menos consultores para fazer menos planejamentos, enfim. A distribuição de renda, ele conclui que é uma das áreas que o governo tem causado mais males do que benefícios, que ele não está conseguindo eliminar essa questão da desigualdade e nem vai conseguir, né? A questão que o governo teria que focar seria a eliminação da pobreza, e não ficar pensando simplesmente na desigualdade pura, né? Sem olhar para determinados números, para ver se o mais pobre está tendo uma vida digna, enfim. Tem que saber se realmente já está existindo algum combate à pobreza. E aí o governo poderia entrar com algumas medidas, né? Então basicamente é esse capítulo 10. Vou tentar fazer 11 e 12 ainda.